É bem comum que os autores utilizem fatos verídicos como inspiração para seus filmes e telenovelas, mas em alguns casos os personagens vão além da inspiração. Eles existem ou existiram de verdade. Eu separei alguns para contar um pouco suas histórias. Veja agora, aqui no LOTV. Muito bom estar com você! Olá, saudosista! Saudações! Bem-vindo ao LOTV, eu sou o Léo Cordeiro. É a sua primeira vez aqui? Então que tal fazer parte do Clube dos Saudosistas? É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho também para receber as notificações do canal. E você pode me seguir no Instagram e no Blogger. Os links estão na caixa de descrição aqui embaixo. Nós temos vídeo 2 vezes por semana. Eu entro no tema de hoje falando da Bibi Perigosa, a personagem interpretada por Juliana Paz, na novela A Força do Querer. Trata-se de uma mulher que entrou no mundo do crime por influência do namorado, e bem sabemos que a autora Glória Pérez se baseou em uma história real para compor a personagem. Na vida real, Bibi Perigosa se chama Fabiana Escobar. Ela ficou conhecida por ter sido esposa de Saulo de Sá da Silva, que comandou o tráfico de drogas na região da Rocinha, no Rio de Janeiro, sob o apelido de Barão do Pó. Os dois tiveram 2 filhos e ficaram casados por 14 anos. Ele foi preso em 2008 em uma operação policial em Maragogi, no litoral de Alagoas. Após a prisão do marido, a Fabiana voltou ao Rio de Janeiro, mas continuou casada por mais 2 anos. Ela ficou à disposição da justiça para prestar informações, mas não escapou de ser atacada pela opinião pública. E esse foi um dos motivos que a fez iniciar o blog Bibi Perigosa em 2011, assumindo o apelido e compartilhando relatos sobre o que tinha vivido ao lado do Barão do Pó. Não vale a pena, porque a pessoa não dorme, e quando dorme é acordada no susto. Atualmente, Fabiana atua como diretora e roteirista do projeto de cinema Rossiwood. A gente é produção independente, de cinema de guerrilha, né? Assim, a gente faz... Na Rocinha, literalmente, de guerrilha. Tornou-se jurada do programa de talentos Seja Você, do SBT, do interior de São Paulo, e já escreveu 3 livros, um autobiográfico, uma ficção e um infantil. A segunda personagem também é de Glória Pérez, a Hilda Furacão, a protagonista da minissérie que levava o seu nome, e foi transmitida para a TV Globo em 1998, tendo Ana Paula Arósio como intérprete. Trata-se de uma jovem da classe alta de Minas Gerais que abdicou do casamento para viver em um bordel. Glória Pérez tomou como base o livro de Roberto Drummond, que conta a história de Hilda Maia Valentim, descrita como uma mulher linda, jovem da alta sociedade mineira, que larga a família e se transforma em uma das mais famosas prostitutas de Belo Horizonte, da década de 1950. A rainha da zona boêmia deixava os homens loucos, entre eles até um frei dominicano, que foi interpretado por Rodrigo Santoro na trama. Toda vez que eu vou lá, eles fingem que esqueceram uma revista aberta. Eu fico tentado pra saber como é que é, mas que eu não olho, eu não olho. Roberto Drummond faleceu em 2002, mas 11 anos antes ele deu pistas sobre a personagem. Disse que Hilda existiu e que ela foi mitificada e mistificada também, e se transformou em um boato. Um boato festivo, colorido, maravilhoso. Então o livro é contado através desse boato. Mas na vida real, a Hilda não teve tanto glamour como na série. A assistente social Marisa Barcelos fez um trabalho de resgate de seu passado. Ela conseguiu recuperar parte da documentação e da identidade de Hilda Maia Valentim, que foi casada com Paulo Valentim, um grande nome do clube Boca Juniors da Argentina, com quem morou em São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires. Era muito valente, era muito tica, uma tica muito peleadeira, me chamava de Furacão, porque era muito peleadeira, peleava muito com os ticos, golpeava os ticos. Né? Após anos de jogatina e alcoolismo, o Paulo perdeu todo o patrimônio adquirido, então Hilda teve que trabalhar de faxineira e costureira para sustentar a casa, inclusive quando moraram lá no México. O jornalista Ivan Drummond localizou Hilda na Argentina, e em agosto de 2014, a reportagem do Fantástico foi até o asilo onde ela estava e conversou com ela. E da época que você era conhecida como Hilda Furacão, você sente saudade? Não, saudade eu tenho da vida que eu levei com meu marido no Brasil, entendeu? Da vida que eu tive com ele. Eu viajei de 5 países com Paulo. Na época tinha 83 anos. Estava viúva desde 1984.
e morava com um filho até que ele morreu em 2013. Depois disso, Hilda sofreu uma queda e ficou internada 6 meses em um hospital público em Buenos Aires e então foi levada para o asilo mantido pela prefeitura. Hilda faleceu no dia 29 de dezembro de 2014, na véspera de completar 84 anos. No tempo em que esteve no asilo, nunca foi visitada por familiares. O seu corpo foi enterrado no cemitério da Chacarita, na capital argentina, onde está também, o seu falecido marido. Outra personalidade que virou personagem de telenovela foi Chica da Silva. A história da escrava que casou com o homem mais rico e importante de Minas Gerais virou filme em 1976, vivida por Zezé Mota, e novela em 1996, vivida por Thaís Araújo. Na ficção, a personagem sofre perseguições constantes pelos moradores da cidade onde viveu e viu seu marido obrigado a retornar a Portugal, deixando-a sozinha à própria sorte no Brasil. Na vida real, Chica da Silva se chamava Francisca da Silva de Oliveira. Ela nasceu em 1732 e faleceu em 1796, com 64 anos de idade. Lembrando que naquela época a expectativa de vida era muito inferior à que temos hoje em dia. Ela era filha de um português com uma africana, ele do alto escalão do exército e ela escrava. Os homens não costumavam assumir a paternidade, pelo menos não davam seus nomes aos filhos que tinham com as mulheres escravizadas. Então Chica herdou a escravidão de sua mãe. E enquanto era escrava, ela tinha em seus documentos o registro de Francisca Mulata, ou Francisca Parda, que era como eles registravam, se referiam às pessoas que eram escravizadas. Ela teve um filho com o médico português Manuel Pires Sardinha, que era o seu proprietário, e o menino recebeu o nome de Simão Pires Sardinha. Foi alforriado pelo pai, ou seja, foi liberado da condição de escravo, e levado a Portugal, onde foi educado e ocupou cargos importantes no governo da corte. Chica, por volta dos 23 anos, foi vendida para o rico contratador de diamantes, o João Fernandes de Oliveira, com quem teve uma união consensual estável que durou 15 anos. Ele a comprou e no ano seguinte deu a sua alforria, para que pudessem viver como marido e mulher. Eles nunca se casaram oficialmente, mas tiveram 13 filhos. Foram 9 mulheres e 4 homens. Todos foram registrados no batismo como sendo filhos de João Fernandes. A Chica frequentava a igreja e os círculos sociais que eram restritos às mulheres brancas e à elite local. Mesmo quando João Fernandes precisou retornar a Portugal em 1770 para receber os bens deixados em testamento pelo seu pai, ela continuou sendo respeitada e levando uma vida bem confortável. João Fernandes levou os filhos homens, que receberam educação superior, ocuparam postos importantes na administração do reino e até receberam um título de nobreza em Portugal. As filhas mulheres ficaram no Brasil, mas receberam também a melhor educação que se dava às moças da aristocracia local naquela época. E Chica chegou a ser dona de pelo menos 104 escravos, que era uma média muito elevada para a média da época. Eles eram uma grande fonte de renda para ela, porque eram alugados e empregados nas minas, além de vários outros que trabalhavam na pecuária e agricultura, ou eram escravos de ganho. Meu querido, se você já é inscrito aqui no canal, eu tenho um convite para te fazer. Nós temos o Clube de Membros, ou LOTV Club, onde os membros VIP vêm com antecedência todos os vídeos aqui do canal, além de receberem um vídeo exclusivo a cada semana. E, aliás, eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos membros que são importantíssimos para mim e para este canal também, obviamente. Alguns estão comigo desde o comecinho. Se você quiser fazer parte, será muito bem-vindo. A mensalidade é apenas R$ 4,99. O longa da Disney Pocahontas, lançado em 1995, conta a história de uma indígena dos Estados Unidos, filha do líder da aldeia em que morava, e se apaixona por John Smith, um dos colonos ingleses que ameaçavam tomar o local em que seu povo vivia, e juntos conseguem acabar com a briga entre os dois povos pelo território. Pocahontas realmente existiu, mas sua história é um pouco diferente da que foi retratada por Walt Disney. Ela nasceu em 1596 e seu nome verdadeiro era Amonute. Às vezes era chamada de Matauaca, e realmente era filha do líder Powhatan, e eles viviam na região conhecida atualmente como Jamestown, na Virgínia. Matuaca cresceu acompanhando a disputa pela terra entre os indígenas e os colonos,
e foi em 1607 que ela salvou John Smith de ser morto pelo seu pai. Mas diferente da animação, ela tinha por volta de 10 a 12 anos de idade, ou seja, era uma criança e não teve nenhum relacionamento amoroso com ele. E depois disso, ela ainda participou de mais 2 conflitos contra os colonos, mas também costumava visitar o local onde os europeus, né, se encontravam com o intuito de ajudá-los com comida, já que naquela época o alimento era bastante escasso. Quando tinha 17 anos, ela foi raptada por Samuel Argall para ser utilizada como moeda de troca, já que seu pai também mantinha alguns prisioneiros europeus na aldeia. Ela ficou presa por mais de um ano, né, foi quando conheceu o homem com quem realmente se relacionou, o John Rolfe, que tinha 28 anos, mas já era viúvo e trabalhava plantando tabaco. Ele realmente ficou interessado por ela, mas disse que a libertaria só se ela se casasse com ele. E depois de casada, ela mudou de nome, passou a ser chamada Rebecca. Isso aconteceu em 1614, é o primeiro casamento registrado entre um nativo norte-americano e um europeu. Eles tiveram filhos e em 1616 ela foi levada pela primeira vez à Inglaterra. Lá ela trabalhou como modelo em uma campanha que apoiava a colônia de Virgínia, servindo como um símbolo de paz entre os dois povos, e passou a ser reconhecida como uma selvagem domesticada. Ela reencontrou uma vez o John Smith enquanto estava num teatro. E lá em 1617 o marido resolveu voltar para os Estados Unidos, mas a Rebecca não chegou a completar a viagem. Ela faleceu com apenas 21 anos. A verdadeira causa da sua morte nunca foi comprovada, né? Mas muitos especulam ter sido tuberculose, varíola, pneumonia ou até mesmo envenenamento. Ela foi enterrada dentro de uma igreja em Graceland, mas o seu túmulo acabou sendo destruído após uma reconstrução feita no mesmo local. A guerra entre os colonos e os indígenas continuou até a comunidade de Powhatan ser completamente dizimada e dominada pelos europeus. E nas escrituras deixadas por John Smith, ele descreve que foi resgatado de uma execução por uma doce e bela filha de um poderoso líder nativo. Foi isso que alimentou a ideia de que ambos teriam se apaixonado e lutado contra seus próprios povos para proteger um ao outro, o que não é real. Popeye é um clássico personagem de animação, trata-se de um marinheiro que ganha uma super força ao comer espinafre. Ele sempre está em luta contra o Brutus e faz de tudo para proteger a sua amada Olivia Palito. Os personagens são caricaturas bem surreais, mas foram inspirados em gente de verdade, ou seja, Popeye existiu. O personagem apareceu pela primeira vez em uma tirinha cômica de um jornal em 17 de janeiro de 1929. O cartunista, seu criador, inspirou-se no estadunidense de origem polonesa, Frank Rockfield, que conheceu na cidade de Chester, no estado Illinois. O Frank nasceu em 1868 e realmente foi marinheiro. Depois que se aposentou, ele passou a trabalhar como segurança em uma taverna onde fez fama de valentão. Porque volta e meia ele estava se envolvendo em brigas, e então por isso também ele tinha um dos olhos deformados. E é o que deu o nome dele de Popeye, que é a junção de duas palavras, pop, que significa estourar, e eye, que significa olho. Então ele estava sempre fumando cachimbo também, e por isso falava apenas com um dos cantos da boca, e vivia contando aventuras imaginárias em que se gabava das proezas. E a lata de espinafre também era real. Era o seu lanche no intervalo do trabalho. Assim como Popeye, sua eterna namorada Olivia Palito também existiu de verdade. Ela era dona de um armazém em Chester e se chamava Dora Pascal, nascida em 1872. Dora era alta, magra e usava os cabelos enrolados em um coque, exatamente como ficou imortalizado nos desenhos animados e nas histórias em quadrinhos. Mas se ambos eram namorados, aí eu já não sei. Frank morreu em 1947, 18 anos depois de ter virado uma caricatura, e está enterrado no cemitério St. Mary's Chester, em sua cidade natal. Em seu túmulo tem um desenho do Popeye como homenagem pela inspiração do personagem. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Se você sabe de alguma outra figura histórica ou do universo pop que foi inspirado em gente de verdade, comente aí. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.